Deixa eu trazer o Paulo Figueiredo para essa nossa conversa. Meu amigo, boa noite para você. Quero a tua análise também. Você que estava analisando e pediu tempo, inclusive, falou: quero mergulhar no relatório que foi apresentado pela defesa, agora com esse complemento à nota divulgada pelas forças. Boa noite para você. Boa noite, querido Carlos Aros, muito bom tê-lo aqui conosco. Queria cumprimentar a todos da bancada, especialmente o nosso coronel Gerson Gomes, que está aqui nos Estados Unidos, bem pertinho de mim. Então, como eu quero cumprimentá-lo pelo Dia dos Veteranos aqui nos Estados Unidos, um feriado importante. Obrigado aí pelo seu serviço, coronel. Olha, Aros, muitas coisas acontecendo nos últimos dias, né? Eu mergulhei bastante ontem no relatório das Forças Armadas sobre a situação eleitoral do Brasil. E não mergulhei sozinho, pedi ajuda, inclusive ao coronel Márcio Amaro, que é especialista em cibersegurança, guerra cibernética. Pedi para ele analisar comigo o relatório e vi que o relatório é um relatório muito mais forte do que originalmente eu imaginava que fosse e que demonstra uma fragilidade enorme do nosso sistema eleitoral que me causou espanto. Eu fiquei assustado. Sempre soube que qualquer sistema é passível de vulnerabilidade, mas eu não tinha ideia de que o nosso sistema era tão frágil assim. É exatamente o contrário do que dizem as nossas autoridades. E agora nós temos uma voz dissonante do que o TSE sempre diz, que são as nossas Forças Armadas. A resposta do ministro Alexandre de Moraes ao relatório e ao ofício enviado pelo ministro da Defesa é uma resposta esquizofrênica. Uma pessoa que diz que o relatório não apontou fraudes, quando o próprio ofício do ministro da Defesa diz que o relatório não tinha como objetivo procurar fraudes, ora, só pode agir ou por esquizofrenia ou por má fé. Eu aposto na esquizofrenia. Bom, a respeito da nota que nós vimos, Aros, eu nunca tinha visto uma nota desse tipo. Queria até perguntar ao Zé, que tem tanta experiência em Brasília, o próprio o coronel Gerson aqui, que também tem experiência com Forças Armadas, eu ainda não tinha parado para me lembrar aqui de um momento onde os comandantes das forças emitissem uma nota que tem um tom muito crítico às nossas instituições. E eu parei para, de novo, a calma e o tempo para análise são sempre muito frutíferos. E eu reparei que a carta tem 3 endereços. Tá? O primeiro endereço é muito claro, é só prestar atenção, é o próprio presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quando a mensagem é: pare de perseguir o povo brasileiro. A Constituição, segundo a Carta, estabelece direitos que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento. São palavras da Carta. Ora, quem anda restringindo a manifestação do pensamento, inclusive na nossa emissora? A Carta também diz: são condenáveis as eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. Ora, quem é o agente público que anda restringindo os direitos da população? Qual foi? Há poucas semanas nós estávamos vendo uma ministra do Supremo Tribunal Federal e do TSE dizendo que a liberdade de expressão estaria sendo suspensa, mas era só um pouquinho, durante o processo eleitoral, e que depois caberia a restituição. É um recado a estes, né? Não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas talvez a outros ministros e juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Há também um recado claro a manifestantes, aos manifestantes. Os manifestantes estão no seu direito, podem ir às ruas, devem, se acharem que estão sendo prejudicados, como diz a lei e a nossa Constituição. Então, a única coisa é que eles devem respeitar a mesma lei que garante a eles esses direitos. Então, respeitar os direitos de ir e vir, fazer os protestos de forma ordeira, né? Então, a carta é um basta naquela ideia, naquela promessa feita pelo ministro Alexandre de Moraes de que aqueles que estivessem protestando seriam perseguidos. E há um último destinatário para a carta, que é o Congresso. O Congresso, quando eles dizem a solução de possíveis controvérsias, e eles estão falando, no caso das controvérsias, estão falando de eleições, deve valer-se de instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Ora, quem são os instrumentos legais do Estado Democrático de Direito? Os tribunais? Sim, mas eles dizem, os legisladores é que são responsáveis
por corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos, palavras muito fortes, descaminhos autocráticos, ou seja, uma ditadura imposta, que possam colocar em risco o bem maior da sociedade, qual seja a sua liberdade. Então, recado claro de que o Congresso, a Casa do Povo, como eles chamam na carta, deve começar a agir. Ora, e se as instituições brasileiras não agirem? Aí, a carta, logo no seu primeiro parágrafo, apesar do tom, talvez por conta do seu tom altamente legalista, ela diz o seguinte, que as Forças Armadas foram moderadoras em momentos importantes da história. Ou seja, naqueles momentos onde as instituições falham em garantir os direitos do povo, as Forças Armadas agem de forma moderadora. É um recado muito bem dado, resta saber qual será a efetividade e se ele vai ser entendido pelos destinatários. O bom de nós termos companheiros de tanta qualidade aqui nesse programa é que o Fernão colocou 3 grandes pontos aqui nos comentários dele. O primeiro deles, que ele vem chamando a atenção desde a primeira participação no programa, é que ele enxerga que a população deveria estar pedindo ao legislativo socorro e não às Forças Armadas. E está correto, tanto do ponto de vista institucional, no meu entender, quanto do ponto de vista efetivo. O que ocorre é que a população não confia no poder legislativo pela sua inação até esse momento. O poder legislativo foi enabler, como a gente diz em inglês, eu não sei nem falar isso em português, mas ele agiu para permitir que certos desmandos, esses desmandos autocráticos a que se refere a nota dos comandantes, ele foi permitido pelo Poder Legislativo em vários momentos e até endossado no caso, por exemplo, da prisão do Daniel Silveira ou no caso da votação da emenda do voto impresso, onde o Congresso acabou derrubando, rejeitando a PEC. Então, há uma desconfiança. E há um terceiro motivo, que é o fato de que a população está vendo que o nosso Congresso está amedrontado. Existe um problema institucional no Brasil, um vacilo, vou chamar assim, dos constituintes, que foi a criação do foro privilegiado, foro de prerrogativa especial, como você quiser chamar. Porque essa é uma invenção brasileira, não existe nas constituições ocidentais, e ela submete o poder que deveria exercer a fiscalização à fiscalização do poder que ele deveria fiscalizar, né? Então, todos os deputados morrem de medo do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é quem o julga. Deveria ser, deputados e senadores, deveria ser exatamente o oposto, né? Essa separação é muito clara e precisava acabar desde um primeiro momento. E além disso, com o caso do Daniel Silveira, onde o próprio Congresso deu ao Supremo Tribunal Federal a corda para enforcar os deputados, acabou a ideia de imunidade parlamentar e acabou a ideia da independência dos poderes. Então, talvez por isso a população não reconheça no nosso Congresso tanta efetividade. Agora, esses pontos são muito para bons. Para ela exercer força sobre ele, não só pressão, mas força, né? O eleitorado tem força. Essa força fica muito esvaziada imediatamente após as eleições. Isso é um problema pelo fato de que a legislatura está acabando e quem foi eleito agora foi eleito e quem não foi eleito só vai ser eleito, quem puder ser eleito ou reeleito a gente só tem eleição daqui a 4 anos. Então o poder do povo contra o Congresso nesse momento está muito esvaziado. O pessoal fala, eu vou colher essa duplicata daqui a 4 anos. Por outro lado, tem um tirano aqui que está prendendo, já censurou mais de 10 deputados nas suas redes sociais, já mandou prender deputado, o caso do Daniel Silveira, que teve a vida completamente arruinada e sequer pôde disputar novas eleições. E mais, tem ameaças do tirano dizendo, aqueles que ficarem ao lado dessas manifestações serão perseguidos e terão seu mandato cassado. Então, a população, ela se sente muito desassistida e aí recorre ao único poder no qual ela reconhece força para agir. Força de fato, não a força de direito, mas
a força de fato. E eu estava aqui no ar lendo um tweet de uma ex-jornalista em atividade, onde ela diz o seguinte: manifestações podem ser legítimas e dentro da normalidade. Anormal mesmo é instituições militares opinarem sobre elas ou sobre qualquer coisa que envolva a vida política do país fora de suas atribuições. Ora, há um desconhecimento dessa senhora de quais são as atribuições das Forças Armadas, né, segundo a própria nota dos comandantes, mas há também um certo problema de senso das proporções, onde ela não entende que as manifestações e os manifestantes estão sendo ameaçados, e isso sim não é normal. O que é anormal não são os militares opinarem sobre o restabelecimento da lei e da ordem. O anormal é um tirano se vestir de poderes e revogar cláusulas constitucionais na base da caneta, perseguir opiniões políticas divergentes. Isso é que é anormal e não é reconhecido nesse momento. Para concluir, 2 pontos. O Fernando tem enorme razão quando ele diz que a desobediência de ordem manifestamente inconstitucional ou ilegal, ela é não só um primeiro passo, mas obrigação de qualquer agente público. Eu já tive até esse papo aqui com o Zé no ar. O segundo ponto que deve ser chamado a atenção é que talvez a primeira resposta que possa acontecer nesse momento a esses abusos é justamente o que há em discussão no Congresso, e o Zé talvez possa detalhar melhor, o que há em discussão no Congresso, que é a reversão das censuras a deputados que estão em vigor por ordem do Alexandre de Moraes e a revogação dos poderes especiais, que isso é bem coisa de ditadura mesmo, ao ato institucional, aos poderes especiais que o TSE deu ao Alexandre de Moraes para remoção imediata de conteúdo e banimento de perfis. Eu acho que se o nosso Congresso tomar essa primeira atitude, ela vai ser uma amostra de que, peraí, filhão, há limites aqui que não devem ser cruzados.